Quero dar uma dica para você que está passando sua quaresma com muita dificuldade, com muita luta, mas está perseverante. Continua firme, tamo junto. Quero indicar o livro Um Olhar que Cura, do Padre Paulo Ricardo. Esse livro ele aborda as doenças espirituais de uma maneira assim fantástica, vale muito a pena. Eu leio e releio sempre. E para sua quaresma vai ser maravilhoso e também para sua caminhada cristã e para sua vida. Um Olhar que Cura, volume 1, Padre Paulo Ricardo. Sensacional. Vale muito a pena você adquirir esse livro e começar a ler ele, para ontem, porque é muito bom. Tempo de quaresma, esse tempo favorável. Esse tempo maravilhoso, esse tempo maravilhoso, esse tempo de tudo. Favorável à conversão, à mudança. What a wonderful world. E nós temos uma grande aliada na nossa vida e na nossa quaresma: confissão. Aí você vai dizer assim: olha, eu acho que, eu tenho que me confessar diretamente com Deus, sabe? Porque tem uma passagem que diz: fecha a sua porta, ora a Deus em segredo, que Ele sabe tudo que é oculto, vai ver seu coração. eu tenho uma declaração muito forte a fazer agora, que vai mudar a sua vida, que pode ser um baque. O próprio Cristo instituiu o sacramento da confissão. Eu sei, é um baque para você, mas eu tenho a Sagrada Escritura para te provar isso. No Evangelho segundo São João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 30, fala da aparição de Jesus após a ressurreição aos seus discípulos. Temos assim: depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, a confissão não é coisa que a Igreja Católica inventou depois de um tempo. É um sacramento conferido pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos nossos primeiros bispos, que foram os apóstolos. Para de inventar historinha da carochinha, sabe? Ah, confissão é coisa de gente louca, de católicos é tudo louco. Então, querido, confissão, foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, confiada aos apóstolos. Karina, mas o batismo não apaga o pecado original, então por que eu tenho que ficar me confessando? O batismo retirou-nos do poder do pecado e da morte, colocando-nos na vida nova dos filhos de Deus. Todavia, ele não nos liberta da fraqueza humana, nem da inclinação para o pecado. Daí que precisamos de um espaço onde nos possamos reconciliar de novo com Deus, e que é precisamente a confissão. Ou seja, Cristo nos redimiu na cruz. O batismo apaga o pecado original. Mas o pecado original deixou consequências. É por isso que a gente tem essa concupiscência, que é essa inclinação para fazer o que não deve, o que é ruim, o que não presta. Por isso que eu escolhi uma imagem de Santo Agostinho para estar aqui hoje no vídeo, porque ele pecou muito, viveu uma vida muito devassa até que ele se converteu. Então ele sabia muito bem falar sobre a concupiscência. Então Cristo instituiu homens para administrar o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. E aí entra a questão: você pode confessar 1 milhão de vezes, você pode comungar 1 milhão de vezes, mas isso não vai te fazer mais santo se você não estiver disposto. O fruto do sacramento da confissão vai depender do quanto você está aberto e disposto a mudar a sua vida através do arrependimento. Então peraí, você está dizendo que a confissão é uma coisa inválida, depende de mim? Como assim? Padre Paulo Ricardo uma vez explicou maravilhosamente bem essa situação. O sol é o sol, ele tem calor, ele brilha. O sol batendo num cubo de gelo vai causar uma reação diferente do sol batendo, por exemplo, num objeto metálico, num tijolo. Ou seja, Cristo é o mesmo, a salvação é a mesma, o peso que a confissão tem na nossa vida é o mesmo. Só que os frutos que você vai colher vai depender de que material você é feito. Ou seja, como você está preparado, como você está fazendo aquela confissão. Para uma confissão ser válida, é necessário que o ministro, o padre, esteja apto e autorizado a ouvir essa confissão, o seu arrependimento, a sua contrição perfeita ou imperfeita e a absolvição dada por esse ministro em persona Christi. O que nós fazemos na confissão? Na confissão, nós confessamos os nossos pecados graves, são os pecados mortais, aqueles pecados que atentam contra
os mandamentos da lei de Deus. Eu posso confessar também meus pecados veniais? Se você está ali se confessando da boca para fora e não pretende ter uma mudança de vida, você está tornando seu sacramento inválido. Sim, inválido. Tem que ter propósito, gente. Vamos dar algumas dicas para que você possa se preparar para uma boa confissão. Primeiro, se confesse como se fosse a sua última confissão, como se você fosse morrer daqui a alguns minutos ou não fosse acordar amanhã. Se confesse como se fosse a sua última oportunidade de arrependimento perante Deus. 2. Faça um bom exame de consciência. Tem muitas pessoas que têm o hábito, e isso é muito bom, de fazer exame de consciência todos os dias. Tipo, acabou meu dia, vou fazer minha oração antes de dormir. Eu começar a recapitular o meu dia e pensar quais foram as minhas faltas. As faltas leves ou se houve uma falta grave, a sua falta grave. E aí você anotar num caderno, ou se você for como um dos meus amigos, por exemplo, que tem um celular que bloqueia, tipo, ferozmente, sabe? Que ninguém consegue desbloquear. Desbloqueou! Faça bom uso dessa ferramenta, que aí você vai poder se lembrar com mais facilidade, não vai precisar ficar ali repuxando, ai, qual o pecado mesmo que eu tô, o que eu cometi de ruim e tal. E aí você vai ter mais facilidade para se confessar. Terceira dica, se confesse com as 3 virtudes teologais: fé, caridade e esperança. Tenha fé de que ali naquele homem pecador é a pessoa de Cristo que te absolve, é a pessoa de Cristo que está te ouvindo, é aquele homem que está em persona Christi e que vai te dar a absolvição. E aí entra esperança, esperar confiantemente de que você será perdoado na bondade de Deus, de que ali é um tribunal onde você só tem como sair com a absolvição. Assim como o filho pródigo volta para casa na esperança de que seu pai lhe dê a absolvição e perdoe tudo o que ele fez de ruim. Terceiro, caridade, amor. Se nós não nos aproximarmos da confissão com amor, não vai ter como você ter um ódio igual ao pecado. Para amar, você precisa ter repúdio àquilo que não vem do amor. E se Deus é amor, o pecado não vem de Deus, logo o pecado não é amor. E agora, cheguei no confessionário, vou me confessar. O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Ai, meu Deus, eu saí correndo. Ai. Primeira coisa, você não precisa se justificar. Eu fiz tal coisa porque isso aconteceu, porque não sei o que, porque não sei o que lá, eu tenho medo disso, porque não sei o que. Você não precisa se justificar. Basta que você chegue, fale o seu pecado e, por acaso, se as circunstâncias em que ocorreu esse pecado deem mais peso, mais gravidade a esse pecado, você fala. Mas se não, sem justificativas, sem enfeitar o pavão, é isso aí. Outra coisa, você não deve confessar o pecado dos outros. Cada um responde por si. Minha vizinha, ela fez tal coisa, eu acho muito errado. Não. Todo pecado, ele tem uma raiz, seja o pecado venial ou seja o pecado mortal. E essa raiz é que deve ser combatida. Por exemplo, um casal de namorados. Nós estamos pecando contra a castidade porque nós estamos dando beijos muito calorosos, ou estamos ficando sozinhos em casa. Tem uma raiz, e é essa raiz que deve ser combatida. De pecado venial em pecado venial, a gente cai no pecado mortal. Afinal, à beira do abismo a gente chega em pequenos passos. É necessário que nos aproximemos da confissão com verdadeiro arrependimento, com contrição. Existem 2 tipos de contrição: contrição perfeita e contrição imperfeita. A perfeita é aquela que te leva a se arrepender e a buscar a confissão porque você ama tanto Deus, tanto, que você se sente muito mal de ter traído a confiança dele, de ter feito algo tão horrível, de sente mal de fazer algo errado a alguém que te ama tanto. É a total consciência do amor de Deus, e essa consciência tão forte de que eu sou amado me faz sentir um repúdio, um incômodo muito grande de ter ferido a amizade com Deus. E a contrição imperfeita, que é aquela que me leva à confissão porque eu tenho medo de arder no mármore do inferno. É aquela confissão que você faz por medo do que vai acontecer com você. As 2 formas de contrição são válidas.
Ah, Karina, então pra ter uma contrição perfeita, eu preciso chorar, eu preciso suplicar em voz alta, eu preciso suspirar, eu preciso suar, eu preciso... Não. Arrependimento pode ser expressado sim em sentimentos, de você chorar, de você se sentir mal. Mas o arrependimento, ele é uma escolha sua. Porque se arrepender não é só de coisa ruim não, hein, gente? Tem coisas que são muito boas, que são muito prazerosas, que nós gostamos de fazer, mas que são pecado, que ferem a nossa amizade com Deus. E se arrepender do que você gostou de fazer é muito difícil. Então, o arrependimento, ele parte de uma escolha, de uma vontade. Nós precisamos ser mais do que os animais. Os animais, eles agem por instinto. Nós somos racionais, nós podemos nos frear, nos controlar por amor. E o que seria a penitência? A penitência é esse remédio que o sacerdote lhe dá para que você possa ir curando essas raízes de pecado. É como se fosse uma terapia intensiva em cima daquele defeito, daquela situação que está te fazendo pecar. Existem vários tipos de penitência: obras de caridade, a leitura da Sagrada Escritura, oração do Santo Terço. Enfim, o sacerdote é que vai escolher qual vai ser a sua penitência. Ah, Karina, mas eu fui uma vez e o padre não me passou penitência alguma. Você pode escolher uma penitência para você. Ah, com penitência eu vou rezar o terço. Ah, com penitência eu vou rezar um Pai Nosso, 5 Ave Marias. Enfim. Então, queridos, vamos nos confessar com consciência, nos aproximar do sacramento, sabendo o que nós estamos fazendo, com propósito, com arrependimento. Se você se aproxima da confissão sem arrependimento, contrição perfeita ou imperfeita, sem vontade de mudar, seu sacramento está sendo inválido por sua culpa. Depende de você. Se você não tem o firme propósito de mudar aquela situação de pecado em que você está, não adianta nada se confessar. E aqui vai um conselho: se você está caindo no mesmo pecado constantemente, isso está fazendo você se desanimar, persevere, continue se confessando e continue retomando o propósito de mudança de vida e de abandonar esse pecado seu de estimação. Então é isso, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, curta o nosso vídeo, compartilha para o máximo de jovens que você puder. Quero aproveitar também para mandar um beijo para o meu amigo Luiz Felipe, que ele me cobrou no último vídeo e eu tô aqui agora cumprindo a minha promessa. Um beijo, salve Maria! E fica a dica também, assista o filme de Santo Agostinho. Eu posso até deixar o link aqui no vídeo. É um filme muito bom, me levou às lágrimas muitas vezes. Tchau, people!